Foi me dada a oportunidade para a gente pensar algo da Santa Palavra de Deus, e eu separei aqui um texto para a gente estar pensando algo, em Jonas, capítulo de número 1, livro do profeta Jonas. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, essa daí mesmo, barão. Vocês leem o outro, e a gente vai até o versículo de número 17. Amém? Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Verso 2 da igreja. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Verso 4, os irmãos. Mas o Senhor enviou forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia profundamente. Verso 6, os irmãos. O capitão dirigiu-se a ele e disse: que fazes dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Tua provação é a tua, de onde vens, ora da tua terra, e de que povo tu és. Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Verso 10, os irmãos. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois ele havia comparado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e esse se aquietará, pois sei que esta grande tempestade sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Verso 14. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes do sangue inocente, porque ele fizeste de chegar, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Verso 16. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Se a gente que vive uma vida pastoral e a vida cristã como um todo, aqueles que já entenderam o Evangelho já perceberam que o negócio não é tão fácil assim como parecia antes da gente conhecê-lo de verdade. A gente sabe que a tampa da chaleira voa, o negócio esquenta, e a gente entende que muitas vezes a gente vai ter que renunciar a vontades nossas, vontades próprias. E Deus mostra para a gente, através da vida de Jonas, um pouco da sua soberania, um pouco da sua vontade, do seu querer, que muitas vezes vai contra. Não quer dizer que Deus sempre vai contra a nossa vontade, porque tem gente que pensa que Deus é assim, né? Deus acorda de manhã, aí vê você lá parado e fala assim, não, hoje eu vou me voltar contra Ele, decidi me voltar contra Ele. Não, Deus se move por propósito.
Muitas vezes a gente se alinha aos propósitos de Deus, outras vezes a gente não quer porque a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos projetos, mas Jonas, ele tinha mais do que motivos suficientes para não querer ir para aquela grande cidade de Nínive, porque aquele povo era um povo inimigo do seu povo, do povo de Deus. Quando Jonas percebeu que à medida que ele fosse pregar para aquele povo ia se arrepender, o negócio dele, no coração dele pirou e era justamente o que Jonas não queria, foi o que Deus fez na vida daquele povo. Aquele povo se arrependeu, embora Jonas desejasse o mal àquele povo, e com razão, mas Deus não pensa como a gente. Você já parou para perceber isso? Que tem gente que pensa assim, ó, uma suposição, irmãos. Eu estou com raiva do pastor Alexandre. Nós dois somos servos do Senhor. Eu sou pastor, ele é pastor. Aí tem gente que pensa assim, por eu estar com raiva dele, e eu orar, eu buscar, Deus está com raiva dele também. Você já pensou nisso? Não é possível que Deus ama esse camarada, não é possível tal. Porque a gente pensa muitas vezes que Deus age com a nossa mente, com as nossas decisões. Irmãos, Deus escolhe gente que a gente jamais escolheria, sim ou não? Inclusive a gente, fala, inclusive eu jamais me escolheria. E Deus vai lá e me escolheu, me deu um banho de graça, me salvou, me usa, muitas vezes pela misericórdia. A gente nem sabe, já parou para pensar que às vezes você está mal, se distrai, Deus te usa pra caramba? Esse é o nosso Deus. Então, e Jonas tinha tanta intimidade com esse Deus, que era justamente isso que ele não queria. E aí que a gente percebe algumas características do Evangelho, porque a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é irrefutável. Deus não vai pedir permissão para a gente para estabelecer a sua vontade. Você já parou para pensar nisso? O que Ele tem para fazer, Ele vai fazer apesar de nós e mesmo contando com a gente. Tem gente que fala assim, mas se eu não quiser, eu não faço. Não é bem assim não. Repita após mim, Jonas não queria. Mas Deus arrumou logo um peixe para ele pensar na situação. Todas as vezes que a gente vai contra a vontade de Deus, Deus vai arrumar uma cadeirinha, lembra de quando que era mais novo? Vai ficar aí na cadeirinha ou no cantinho do pensamento. Quem já ficou no cantinho do pensamento? Papai vai te deixar aqui no cantinho para pensar. É muitas vezes isso que Deus faz. Então, muitas vezes também a gente está igual a Jonas, fugindo da vontade de Deus. Deus tem falado algo, tem nos pedido algo, e tudo que Deus pedir para a gente, irmãos, embora a gente vai ter 100% do apoio do Espírito Santo, vai custar. Porque Deus vai primeiro trabalhar no vaso, vai trabalhar no barro, vai moldar o barro, para usar para a sua glória. Porque se assim Ele não o fizer, a gente trabalha para a nossa glória, para a nossa exaltação, para o nosso bem-querer, para as nossas próprias vontades. Mas tem muita gente fugindo da vontade de Deus. Algumas pessoas fogem por medo. Já viu aquela pessoa, você chega para ela assim, cara, Deus quer te usar, você pensa um pouquinho a Bíblia, você canta bem. Não, eu não. Deus pode usar qualquer pessoa, menos eu. É um medo paralisante. Tem outros que não querem ser usados por Deus por conta da covardia. Tem outras que estão revoltadas com Deus, já viu? As pessoas revoltadas com Deus porque Deus não fez aquilo que Ele gostaria que fizesse. Os frustradinhos, já viu? Faz beicinho para Deus. Também não vou mais ser usado por você. Ele fica revoltado, ele se revolta com a situação, ele se revolta contra Deus. Existem pessoas que têm dureza de coração, existem outros que são rebeldes, existem outros que têm seus próprios interesses. Irmãos, a gente vive num tempo onde a gente pode fazer tantas coisas, inclusive, muitas vezes, fugir da vontade de Deus. Mas tem pessoas que Deus chama para fazer a sua vontade. E às vezes a gente vai fugindo daquilo que a gente quer, mas se aliando com Deus. Então, por muitas pessoas terem outros interesses, às vezes essas pessoas estão fugindo da vontade de Deus. No caso de Jonas, Jonas está fugindo da presença de Deus por causa de mágoa, por causa de raiva. Embora Jonas amasse tanto a Deus, porque se você ler o livro do profeta Jonas, você vai ver um homem que amava a Deus. Mas ele não aceitava a vontade de Deus específica para aquele povo. Ele entendia Deus, que Ele era um Deus misericordioso e compassivo, mas ele não queria se render à vontade de Deus. E aí vai uma coisa para a gente pensar, irmãos.
embora a gente tenha a nossa capacidade de pensar, embora a gente tenha as nossas próprias decisões, Deus tem os seus planos e os seus projetos, inclusive para as nossas vidas. Ou a gente se rende a Ele, ou a gente vai viver frustrado. Eu não sei se Deus me trouxe aqui para falar com você que está fugindo há muito tempo daquilo que Deus está te pedindo. Então, quanto antes você dar acesso a Deus, aquilo que Ele está te pedindo, melhor vai ser a sua vida, porque não há paz fora da vontade de Deus. Jonas fugia por mágoa. Eu separei aqui 4 coisas para a gente pensar em cima desse capítulo de número 1, para a gente entender como é que Deus age, independente das nossas vontades. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que a vontade de Deus ela é imperativa. Deus não pede a gente para fazer a sua vontade. O quanto antes a gente entender isso, a gente vai amadurecendo na fé. Deus não vai chegar para mim, pastor Alexandre, você permite eu fazer a minha vontade? Porque se eu não permitir, eu vou respeitar a sua vontade. É por isso que Ele é Deus. Ele tem a sua vontade, ponto, e acabou. A vontade de Deus sobre a vida de Jonas, ela foi imperativa. Acompanhe comigo o versículo de número 1, agora a gente vai a alguns versículos para a gente pensar junto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, verso de número 2 diz, vai daqui a pouco. Foi o que Deus falou para Jonas? Porque Deus não vem com dúvida. Assim, eu vou, mas eu não sei se Ele vai aceitar. Eu vou, mas se Ele disser não, é agora. Jonas não quis ir nesse exato momento, pagou um preço por isso. A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Então Deus acessa Jonas dizendo assim, ó Jonas, vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra... Deus não falou para pregar a favor. Ou seja, além de Deus acessar Jonas, Deus já deu uma direção. É por isso que muitas vezes na obra do Senhor a gente não precisa inventar. Já viu que a gente não precisa inventar? A gente gosta de inventar, principalmente brasileiro. Brasileiro, meu irmão, é um povo que precisa ser estudado pela NASA. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela já está específica, ela já foi revelada a nós. Então Deus acessa Jonas e fala assim, ó, eu já tenho uma direção. Vá para Nínive e pregue contra ela. Já te dei até a mensagem. E muitas vezes Deus já está falando com a gente, ó. E a gente está querendo resistir Deus, combater contra Deus, dizendo, Senhor, não tem outro jeito. Não, Deus não mandou ir. Deus já não deu a direção. Então a vontade de Deus, ela é imperativa. Ela dá ordem. E como dizia a vovó, manda quem pode. A gente precisa ter juízo para obedecer à vontade de Deus, porque não obedecer à vontade do Pai vai implicar em nós muitas consequências. Você conhece a história, Jonas vai lá para dentro do peixe. Se der, a gente vai pensar aqui alguma coisa sobre isso. Então Deus dá a direção. Aí o versículo de número 13, pula lá para mim o versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor assim, ó, entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não... Você pode? Está aqui comigo? Verso de número 13? 13, varô, me ajuda. Amém, glória a Jesus. Entretanto, os homens esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Porque a vontade de Deus era para uma direção. Jonas entra no barco para ir em outra direção. Porém, Deus vai dando corda. Mas quando Ele puxa, você não dá mais nenhum passo além, irmão. Fora da vontade dEle. Então, ir contra a vontade de Deus é se cansar. É jogar força fora. Força que você poderia estar empregando para a vontade dEle. Pastor, mas era muito difícil. Jonas ir em favor da vontade de Deus, porque era muito ruim para Jonas. Bem-vindo ao Evangelho. Você pode dizer bem-vindo ao Evangelho. Você que pensa que é mar de rosa, você que pensa que quando você vem para a igreja todas as portas se abrem. Poxa, irmão, algumas se abrem,
mas muitas se fecham. No evangelho você já perdeu? Você já foi derrotado? Você já chorou? Oh, glória! Esse é o evangelho de Cristo. Mas ir contra a vontade é você jogar força fora, você vai se cansar, porque Deus não vai permitir a gente dar nenhum passo além daquilo que Ele estabeleceu. E se Deus estabeleceu para as nossas vidas, a gente vai fazer, irmãos. Não tem esse negócio de não fazer. Pastor, mas se eu não quiser, você vai querer. Pastor, como é que o senhor está dentro de mim? Você vai querer. Fala para o irmão que você vai querer. Jonas não queria, Deus fez ele querer. Deus sabe fazer a gente querer, sim ou não? Aí a gente pensa assim, não é possível que Deus vai tocar aqui. Ah, você acha que não, bobinho? Você acha que não? Então a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse texto de Jonas é que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é imperativa, Ele manda, Ele já estabeleceu, Ele já tem um plano. Quando a gente aceitou o chamado de Deus e nos entregamos à vontade dEle, entregamos a nossa vida para Ele, deixa eu te falar uma coisa, Ele acreditou nisso, sabia? E a partir daquele momento, esquece a tua vontade, esquece a minha vontade, agora é o que Ele manda. E muito provavelmente, eu tentei buscar nos livros, mas a gente não consegue achar. Jonas já tinha intimidade com Deus. Jonas já tinha uma vivência com Deus. Então ele já sabia quem era Deus. E é pior ainda, essas pessoas que têm intimidade, querendo confrontar Deus, porque eles sabem que vai quebrar a cara lá na frente. Então a vontade de Deus, ela é imperativa, ela é soberana. É a primeira coisa que eu quero que você pense nesta noite. A segunda coisa é que fora da vontade de Deus é questão de tempo a paz acabar. Às vezes a gente entra por uns caminhos que Deus já falou para a gente não entrar. Aí o negócio vai aparentemente dando certo. Mas a gente sabe que está fora da direção de Deus. Sim ou não? Aí fica aquela coisa assim, rapaz, será que Deus vai deixar eu ir? Não, Deus não vai deixar você ir. Pastor, Deus não vai deixar você ir. Ele vai interromper o curso, o processo. Deus vai dando corda, e foi assim com Jonas, mas no momento certo, no momento exato, Deus puxou a corda de Jonas. E entenda uma coisa, nem sempre a gente fazer o que quer dizer que Deus está aprovando. Às vezes a gente vai, não, Deus está aprovando isso. Não, se Deus te pediu para não fazer isso, você não tem a aprovação de Deus, eu não tenho a aprovação de Deus. Se você observar o versículo de número 2, do capítulo de número 1, diz assim, ó. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Verso de número 3 diz, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Eu fui estudar essa distância de Tarsis para Nínive. É mais ou menos, você está no sul e ir lá para o nordeste do Brasil. Então Jonas tinha dinheiro para pagar essa passagem, essa viagem. Jonas, ele teve a possibilidade de decidir entrar numa embarcação que não ia para a direção que Deus tinha estabelecido para ele. Ou seja, ele teve a possibilidade de fugir. Ele tinha dinheiro para bancar a sua maluquice. Ele teve a possibilidade de se esconder. Ele vai para o porão, ele se esconde. Ele teve todas as possibilidades. A única possibilidade que ele não teve foi de fugir da presença de Deus. Porque você sabe o que Jonas pensava naquela época? Naquela época era muito difundido que cada cidade tinha um Deus que governava aquela cidade. Então, na cabeça de Jonas, alguns historiadores vão falar e eu compartilho com eles, ele achava que se eu vou para outra cidade, Deus vai parar de me incomodar, vai levantar outro. Não era nem que Jonas não queria que a obra não fosse feita, ele queria que Deus levantasse outro, porque para ele aquilo era muito doloroso. Então ele vai para outra cidade, lá de Tarsis, porque lá é outro Deus. Irmãos, da onde a gente foge da presença de Deus? Deus vai buscar a gente em baile funk, Deus vai buscar a gente na esquina, Deus vai buscar a gente no banheiro. Tem gente que sonha com Deus, se converte. Deus vai buscar em países muçulmanos, você já está vendo as histórias de muçulmanos, que eles estão tendo sonho, e o Senhor Jesus tem se revelado a ele. Irmãos, não dá para fugir da presença do nosso Deus.
Não dá. Então Jonas, ele achou que dava. E Deus foi permitindo. O versículo de número 5 diz assim, ó: então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Falou assim: aqui Deus não me incomoda. Você que está aí, ó, em berço esplêndido, resistindo à vontade de Deus, Deus vai te acordar. Deus vai te acordar. Então a segunda coisa é que fora da vontade de Deus é questão de tempo. A paz acabar. Jonas estava lá na paz, no bem bom, falou: ô meu camarada, o negócio está pegando aqui, a gente precisa descobrir quem é que está fora aí da vontade de Deus. A terceira coisa para a gente pensar nessa noite, versículo de número 4, diz assim, ó: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio já estava a ponto de se despedaçar. Jonas pega aquela embarcação, vai para outra cidade de Tarsis, e ele está lá, achando que estava fugindo da presença de Deus. E eu não sei se você observou o versículo de número 9, coloca para mim o versículo de número 9. E ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. No original é temente a Deus. E aqui vai para a gente que é crente. Quem é crente aqui? Ama a Deus. Que canta no louvor assim: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Faça em mim o teu querer, Senhor. Já viu que às vezes na hora da adoração a gente quer tudo para Deus? A gente vai pensar algo aqui, que isso é para gente madura. Às vezes, pessoas tementes a Deus, pessoas que adoram a Deus, têm vida de oração, têm vida inclinada a Deus, decidem no seu coração desobedecer a Deus. Sim ou não? Isso é o evangelho para gente madura. Jonas decidiu no seu coração não fazer aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Então logo a gente aprende que um homem temente a Deus também pode desobedecer. É certo, pastor? Não. Dá para entender a atitude de Jonas? Dá, irmãos, porque Deus pede coisas para a gente às vezes difíceis. Sim ou não? É igual quando Deus pede para a gente perdoar alguém que a gente não queria perdoar. E às vezes é num culto, já viu um culto de adoração? Aí a gente está aqui, aquele culto, aí vem a presença, a adoração, Deus usa a irmã Samanta, tal, e aquela coisa, uma benção, aí você fala: eu vou perdoar. Aí o negócio está aqui, sai da frente, Satanás, agora eu perdoo. Aí acabou o culto, você está ali fora, a emoção passou um pouco, aquele negócio desceu para sua alma, aí você começa a pensar: mas não fui eu que errei, não fui eu que pequei, ele está certo. Aí já passa logo aquela euforia e a gente muitas vezes vai postergando aquilo que Deus já está pedindo para a gente fazer. Ó. Vai desobedecendo a Deus. Tememos a Deus, buscamos a Deus, sentimos a presença de Deus, mas Deus conhece os seus filhos também na obediência. E nem sempre a obediência ela vai ser prazerosa, irmãos. Quase nunca. Para ser sincero. Nem quando a gente era filho, papai e mamãe falavam: vai comprar o pão. Parecia uma tortura comprar o pão. É só comprar o pão. Mas parecia uma tortura. Mas desobedecer a Deus, irmãos, é uma loucura. Observe o versículo de número 4, que Deus envia um vento. O vento obedeceu a Deus. Você pode dizer: o vento obedeceu a Deus. O vento não é doido? Cara, imagina o poder do nosso Deus. Vou falar igual o pastor Alexandre agora. Uau! Deus falando ao vento e ao vento. Sim, senhor. Tem militar aqui? Posição de sentido. Sim, senhor. Ordem dada, ordem executada. O vento obedece, versículo de número 4. O texto vai dizer que o vento, ele não vem sozinho, ele vem sobre o mar. O mar obedeceu à ordem de Deus. E a gente vai perceber isso de forma mais explícita lá quando Jesus acalma a tempestade. E os discípulos ficam ali aterrorizados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar obedeceu à ordem de Deus. Versículo de número 4 vai dizer que era uma grande tempestade, uma tempestade violenta. A tempestade obedeceu à ordem de Deus.
O versículo de número 7 vai dizer que eles lançaram sorte lá, os ímpios, e logo a gente entende que a sorte cai em Jonas, porque Deus queria Jonas. Os ímpios, o diabo, obedeceram à vontade de Deus. O versículo de número 17 vai dizer que Deus preparou um grande peixe para que engolisse a Jonas. O peixe obedeceu à ordem de Deus. Aí você falou assim, mas se eu quiser eu não faço. Aí Deus fala assim, eu tenho um vento que é meu amigo, eu tenho um mar que é meu amigo, eu tenho um peixe que é fechamento comigo, esse peixe está comigo toda hora. É verdade que você não vai obedecer, não, filho, filha. Diga para o irmão que está lá, se tu vai obedecer. Deus tem muitos amigos. Deus é fechamento de muita gente. Então, um homem temente a Deus, ele pode desobedecer a Deus. Só que Deus, ele não pensa como a gente, que a gente pensa assim, poxa, eu vi que Jonas desobedeceu, estou fazendo aqui o papel de Deus. Pô, mas eu entendo Jonas, pô, é difícil mesmo. A gente acha que Deus vai se dobrar às nossas vontades, e ele não vai. Então, quanto antes a gente se alinhar com a vontade de Deus, é melhor para a gente. É melhor para a nossa vida. Então, um homem temente a Deus, ele pode desobedecer a Deus, mas nem o grande peixe foi louco a desobedecer à vontade de Deus. A quarta coisa para a gente pensar aqui é que a desobediência, ela traz consequências, irmãos. Quem acredita nisso? E às vezes, não é para a gente, é para aqueles que estão à nossa volta. É igual tem gente que é assim, principalmente as mães. Toca em todo mundo, pode tocar até em mim, só não toca nos meus. Se Deus quiser que você entre na vontade, ele vai tocar no filho. Que ele vai tocar onde te movimenta. Sim ou não? Pô, mas Deus é assim? Irmão, ele não é assim para salvar? Ele não toca às vezes para salvar? Ninguém queria, às vezes, a gente, o nosso filho, Deus não foi lá e tocou para salvar? Muitas vezes ele vai tocar também para a gente se alinhar com a vontade dele. Então, a desobediência a Deus vai trazer consequências. Observe o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Diz assim, ó, então os marinheiros tiveram medo e cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Verso de número 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse, que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Então, a desobediência de Deus, de Jonas, fez com que aquele navio, aquela embarcação, os seus tripulantes fossem afetados. Existem, às vezes, situações à nossa volta que elas não se solucionaram ainda por um negócio tão simples. Obediência. Deus já falou com a gente precisa obedecer para que as coisas à nossa volta. Eu não estou dizendo para você, também não quero criar aquele pensamento que se você obedecer, as coisas vão se acertar logo de imediato. Eu estou falando que algumas vezes a gente percebe nas escrituras sagradas que a desorganização à nossa volta pode ser fruto de desobediência. Mas a gente também não descarta que as pessoas têm as suas vontades, os seus quereres, e às vezes não querem se organizar. Mas se Deus está te pedindo algo há muito tempo e você está percebendo que por não se posicionar, por não entrar nesse propósito que Deus, as coisas estão bagunçadas, é porque possivelmente Deus só quer que você se posicione para fazer grandes coisas à sua volta. A gente precisa entender isso. E a gente acaba entendendo que é um preço desnecessário, irmãos. O versículo de número 17 vai dizer que o peixe engole Jonas. E eu fui estudar sobre isso, se há a possibilidade de um peixe engolir uma pessoa. E eu achei uma história num comentário bíblico que eu tenho, do Champ, de um marinheiro que ele é lançado ao mar e ele é engolido por uma baleia. Aí a baleia mesmo, literalmente. E ele passa 2 dias no ventre desse peixe. O pessoal da embarcação, isso é século XVIII, conseguem pescar aquela baleia, matam, tiram ele de lá, ele fica com a pele toda esbranquiçada. Se eu não me engano, ele vive mais de 18 anos. Você pode pesquisar isso na internet, saiu numa revista científica da época. Eu anotei aqui, não estou achando qual era o nome da revista.
Então há a possibilidade, segundo a ciência, de um homem ficar 3 dias dentro de um grande peixe? Não, segundo a ciência não. Mas esse fato ele foi achado. Porém, à luz da ciência, uma pessoa morta há 4 dias, ela pode ressuscitar? Sim ou não? Mas você crê que Lázaro ressuscitou? Você crê que Jesus ressurgiu dos mortos? À luz da ciência, uma moça virgem pode gerar um filho no seu ventre sem nunca ter tido relacionamento? Então Deus cria situações que às vezes a gente está no mundo das possibilidades. Não é possível que Deus vai tirar isso, vai movimentar isso, irmãos. Não duvide do nosso Deus. Então Deus permitiu que Jonas fosse para aquele grande peixe, para que ele pensasse naquilo que ele estava fazendo, porque ele estava indo contrário à vontade de Deus. Eu achei aqui o nome da revista. Em 1891, o nome do homem era James Bartlett. Se você quiser anotar para você pesquisar, para achar que eu não estou contando história aqui, você vai ver que essa história de verdade aconteceu. Um homem britânico. E o nome aqui é americano, não sei o que, Desaiciência, uma coisa assim, eu não sei falar inglês. Amém, queridos? Vamos lá, então a desobediência ela vai trazer muitas vezes consequências para aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes também ela vai fazer com que a gente envergonhe o nome do Senhor. Observe o versículo de número 10 que diz assim, ó. Então os homens ficaram com muito medo e disseram, que é isso que fizeste? Olha, são os ímpios falando para Jonas, que era um homem temente a Deus. O que você fez, filho? Como é que você vai contra a vontade de Deus? Então, às vezes, as nossas atitudes fora da vontade de Deus vai fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado. Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Então, era uma vergonha ao nome do Senhor. Outra coisa que a gente aprende aqui, eu quero dar um pulinho para o capítulo de número 2, só para a gente pensar um pouquinho mais a história aqui. Eu tenho tempo aí, não tem? Você falou que eu posso pregar 2 horas. No capítulo de número 2, a gente vai vendo Jonas indo dentro do grande peixe. Versículos 1 e 2, vai dizer assim, ó, capítulo de número 2. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse, clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu do ventre do Sheol. Sheol para o povo hebraico era o lugar dos mortos. Gritei e tu ouviste a minha voz. Irmãos, pensa dentro de um peixe. Irmão, não tinha luz, escuridão, durante 3 dias. Qual era a probabilidade de Jonas sair daquele grande peixe? 0. E lá dentro, ele já está clamando assim, Senhor, já estou aqui entregando a minha alma do mundo dos mortos, acho que já até morri. Ele gritou, mas até no mundo dos mortos, onde quer que a gente esteja, em qualquer situação, Deus ouve um pecador arrependido. De repente você já percorreu por uma distância fora do propósito de Deus, e você está achando, não é possível que Deus ainda me quer. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Deus ainda te quer. Então, independente de como esteja a sua situação, Deus ouve um pecador arrependido se o seu clamor for sincero, não importa a escuridão, não importa a incerteza, se você clamar ao Senhor, Ele te ouve. Deus é aquele que ouve o desobediente arrependido. Porque nem sempre a gente está disposto a obedecer. Outra coisa que é interessante no capítulo de número 2, é que Deus vai permitir dores para que a gente se lembre dele. O versículo de número 4 do capítulo de número 2 diz assim, ó, eu disse, fui expulso da tua, ainda é 7:1, que ele que saiu. Você vai ver lá no capítulo 8, e Jonas escolheu fugir da presença do Senhor. Aí está falando que agora foi expulso. Não, irmãos, você lembra lá do Éden? Quando Deus fala assim, o que aconteceu aí? Foi a mulher, foi a serpente. Uma coisa que eu tenho aprendido com a Bíblia e com Deus é a gente assumir os nossos BOs, irmãos.
Muitas vezes ninguém coloca a faca no nosso pescoço dizendo, erra, peca. Aí às vezes a gente quer falar, não, eu fiz porque a minha esposa era assim, meu esposo era assim, fulano era assim, minha igreja era assim. Não, fez porque quis. Então a gente precisa aprender a assumir os nossos B.O.s. Era o grande êxito de Davi. Davi não ficava, foi culpa da mulher. E Mical era chata pra caramba, irmão. Davi não podia fazer nada. Não, a culpa é minha, eu pequei contra o meu Deus, eu pequei, a gente faz porque quer. A gente às vezes acha que tem que ter razão, mas a gente faz porque quer. Então Deus vai permitir dores para que a gente se lembre dele. Então, o versículo de número 4, capítulo 2, diz assim, ó, eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver eu o santo templo novamente? Porque o templo nessa época, ele simbolizava a presença de Deus. E aqui, a gente vê uma coisa legal do porquê Deus escolheu Jonas. Irmão, Jonas lá no ventre do peixe, ele está preocupado em novamente sentir, estar na presença de Deus. E às vezes a gente está tão mal, que a gente só quer que Deus alivie a situação. A gente não está preocupado se a gente desobedeceu a Deus, se a gente está fora da presença de Deus, se a presença dele vem novamente sobre nós. E aqui a gente aprende o porquê que Deus escolhe Jonas. Jonas amava a presença de Deus. O versículo de número 5 diz assim, ó, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas me enrolaram na minha cabeça. Versículo de número 7 vai dizer assim, eu me lembrei do... Fala para o teu irmão, eu não falei que tu ia obedecer? Fala para mim se Deus não sabe fazer o negócio. Não vou fazer não, vai filho. Você vai fazer. Eu vou fazer. Já parou para pensar que às vezes a gente vem andando pela vida e a gente fala assim, não vou jogar tudo pro alto. Quem já pensou em jogar tudo pro alto aí? Aí fala assim, eu vou sumir. Aí a gente pensa assim, eu vou jogar o que pro alto? Porque eu não tenho nada para jogar pro alto. Eu vou sumir para onde? Com R$2 no bolso. A gente fica assim, eu quero desistir, quero que tudo se exploda. Acabou. Aí você está convicto. Já teve aquela coisa, você está convicto. É hoje. Eu estou convicto. Não tem nada que o pastor possa falar que vai me convencer. Você já viveu essa experiência? Aí tu vem para um culto como esse. Aí vem uma frase do louvor. Aí Deus acessa a tua alma. Aí a lágrima cai, é só a primeira. Aí só precisa cair a primeira para desabar todas as outras. Aí você que pediu para conversar com o pastor no início do culto, aí pastor, o que você quer conversar? Não, deixa para lá. Jonas se lembra do Senhor. E eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. O templo, mais uma vez, sendo ali falado por Jonas, porque era lá onde ficava a presença do Senhor. Então Deus vai permitir algumas dores para que nos lembremos dele. A tribulação muitas vezes é a vontade dele. A tribulação também pode ser livramento, porque imagina, irmãos, se Deus permitisse que Jonas continuasse indo, irmãos, é muito doloroso. A gente vai contra aquilo que Deus... A pessoa vai se deteriorando, sim ou não? Você vai ver, a pessoa fica sem característica. Então Deus intervir mesmo dentro da nossa desobediência. Isso demonstra o grande amor de Deus por nós, irmãos. Porque às vezes a gente, cheio da nossa razão, a gente não percebe o quanto nós estamos engolidos pelas nossas mágoas, pelas nossas razões, pelas nossas rebeldias, pelos nossos direcionamentos. E Deus vai lá com seu grande amor e nos abraça. Como é que Ele nos abraça? Com uma tempestade, com um peixe. Mas não é possível que Deus me ama assim, ama tanto, que permitiu um lugar para você pensar. Pensa comigo. Você já orou por algo que você fez bico, e aconteceu para Deus, aí Deus não te deu. Aí você fez mais bico ainda, ficou com raiva. Aí passou-se um tempo, muito tempo depois, você falou assim, graças a Deus que Deus não me deu. Quem já viveu essa experiência? Porque Deus já viu um amanhã, já viu a curva, Ele já sabe como é que funciona. Pastor, deixa de doer por eu saber? Não, não deixa de doer. Mas é mais confortável, é mais acolhedor, porque a gente entende que Deus governa em todos os âmbitos da nossa vida.
Quando Deus escolhe Jonas, a vontade de Deus não estava relacionada a Jonas querer ou não. Deus já sabia que Jonas iria, e Deus já sabia que aquele povo ia se arrepender. Irmãos, Deus já sabe tudo. Você sabia disso? Deus já sabe tudo. Deus já sabia que eu ia pregar sobre Jonas. Há milhares e milhares de anos atrás, Deus já sabia. Então, Deus já sabe como é que funciona. Então, descansa no Senhor. Não se desespera. Apenas obedeça. Ele não está falando para você gostar de obedecer. Ele está falando para confiar na palavra dele. E às vezes a gente fala para Deus, Deus, tu és o meu tudo. Eu me submeto à tua vontade. Aí quando chega na hora, a gente fala assim, não, agora eu não quero me submeter. É igual a história que quando alguém está doente, aí te ligam, a pessoa está entre a vida e a morte lá no CTI, na UTI, aí ligam para você. Belisário, meu parente está aqui na CTI, aí o Belisário, vamos orar, Deus vai fazer. Deus é o Deus do impossível. Ele só não faz se ele não quiser. Aí beleza, a gente fica cheio de fé quando é o outro. Aí quando é a gente? Aí a gente liga assim, aí a ligação já é diferente. Quando a pessoa... Pastor Alexandre, tô com um parente, não sei se sei não, acho que vai morrer. Pô, pastor, já ora para o Espírito Santo me consolar. Consolar minha família, preparar minha casa. É ou não é assim? Cara, Deus, Ele tem o governo de tudo, irmão. De tudo, tudo está em suas mãos. E as dores, muitas vezes é para que nos lembremos dEle, nos alinhemos com Ele. Glória ao Senhor Jesus. Versículo de número 8 do capítulo de número 2, já estou caminhando para o final, vou ficar só no capítulo 2. Diz assim, os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia. Dentro daquele grande peixe, Jonas não foi atrás de quem não poderia resolver o seu problema. Jonas vai atrás do seu Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, mesmo em desobediência, Deus continua nos amando, irmãos. Amor de Deus é diferente da aprovação de Deus, entenda isso. Mas Ele continua nos amando. Então a gente aprende aqui com Jonas que Deus é um Deus misericordioso. Porque pensa comigo, se fosse alguém que você pedisse para fazer algo para você muito importante, e essa pessoa não fizesse, de repente você fala assim, não quero mais essa pessoa não, deixa essa pessoa para lá. Mas Deus não abandona os seus. A gente vê isso com Pedro, quando Pedro nega, a gente vê isso com Tomé. Deus vai atrás dos seus. Então, Jonas tem a capacidade e o privilégio de experimentar o Deus misericordioso. E o Deus misericordioso, Ele está aqui nessa noite. Para nos achar aqui nessa noite, de repente, num caminho de desobediência, de fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, dizer assim, é só você voltar, eu estou te esperando. Para a gente recomeçar da onde a gente parou. E a gente vai ver no capítulo 3 e 4 que Jonas recomeça. Então Jonas, mesmo de desobediência, ele se apegou ao Deus verdadeiro. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu atendi uma pessoa uns anos atrás. Rapaz, que história estranha é essa? Eu e minha esposa, a gente foi fazer uma visita, essa pessoa não é da nossa igreja. E essa pessoa falou pra gente que ela estava em tamanha angústia, e ela cristã, que ela estava em tão desespero que ela foi fazer um trabalho na macumba, irmão. Minha esposa está aqui, é de prova. Às vezes na angústia, já viu? E os tempos têm sido assim. Cara, as pessoas, elas se esquecem do Deus verdadeiro, elas tentam dar jeitinho, elas tentam fazer plano A, plano B, quando é só se render à vontade de Deus. Essa foi a história da irmã, agora eu vou contar o meu pecado. Eu me lembro uma vez que eu estava tendo uma crise de síndrome do pânico, estava com a minha esposa na rua, aquela fobia, quem já teve sabe como é que é, aquela coisa, coração disparado. Pastor, tem síndrome do pânico? Tem, eu tenho. Se eu sou o único, glória a Deus, Deus me abençoou por isso. Amém? Tem muito tempo que eu não tenho crise. E a gente estava na rua, e eu desesperado, eu, Leandra, tal, e a minha síndrome do pânico, eu começo a ver estrelas, irmão, um negócio estranho, um negócio parece que eu estou morrendo mesmo. Enfim. E a gente na rua, aí uma irmã do outro lado da calçada nos viu, chegou até a gente e falou assim, irmão, o senhor está passando mal, tal. Aí eu falei, pô, estou passando mal, tal. Ela, o senhor já orou? Aí eu falei, não. Ela, eu posso orar? Eu, pode. Aí ela orou, passou na hora. Na mesma hora. Eu falei, Leandra, estou bem, vamos para casa.
Não fica dando jeito, não fica procurando onde não pode solucionar. Vai aos pés do Senhor. Ainda existe um Deus esperando no nosso quarto. Ainda existe o Deus do relacionamento. Achou que eu ia contar só o podre da irmã, né? Eu contei o meu também, conto o seu também, mas não agora, porque senão vai atrapalhar a pregação aqui. Quero concluir essa mensagem dizendo que no capítulo de número 3, Jonas, ele prega para Nínive, a cidade se arrepende em peso. Irmãos, foi tão tremendo a obra de Deus em Nínive que o rei começa a decretar jejum, adoração a Deus. E no capítulo de número 4, Jonas, ele fica totalmente contrariado com o arrependimento daquele povo em relação a Deus. Pastor, como é que o senhor vai concluir a mensagem? Simples. O teu alinhamento com Deus é por uma coisa bem específica, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Nem sempre vai trazer prazer. Tenha maturidade para entender isso. Pastor, como é que eu amenizo mais isso no meu coração? A gente precisa aprender nos nossos tempos a amarmos aquilo que Deus ama, a fazer com que o coração de Deus se alegre. Muitas vezes, mesmo o nosso coração não se alegrando. É dura essa palavra? É. Mas esse é o Deus que a gente serve. O quanto antes a gente se alinhar com Deus e entender que Ele tem os seus planos e a gente é mero instrumento, embora sejamos filhos, e Ele vai fazer independente da gente, isso vai trazer menos dor. Se Deus quiser alcançar pessoas que você não gostaria que Ele alcançasse, Ele vai alcançar. E se Ele quiser usar a sua vida, se submeta a isso, porque Ele sabe muito melhor do que a gente. Aquela cidade foi restaurada, porém Jonas termina a história desse texto extremamente triste, angustiado e mais uma vez pedindo a morte. O que a gente aprende com isso? Que nem sempre se alinhar com a vontade de Deus vai fazer com que o nosso coração salte de alegria. Mas entenda, a melhor coisa é nós obedecermos ao Senhor. Porque a obediência ao Senhor nos livra do ventre do peixe, nos livra da morte, livra aqueles que estão à nossa volta muitas vezes, porque é só obedecer ao Senhor. Obedecer é bom? Muitas vezes não, mas é extremamente necessário. Que a vida de obediência, o caminho de obediência em Deus nos encontre nessa noite. E o nome dele seja glorificado, de fato e de verdade, irmão. Não somente na letra da canção a gente fala, a glória sempre é tua. Não, a glória é de Deus na prática das nossas vidas. E muitas vezes, aquilo que a gente renuncia vai servir de peso de glória na eternidade para cada um de nós. Porque Deus sabe a quem acessa. Deus acessou Jonas, porque sabia que no momento certo Jonas ia se submeter à vontade de Deus. Quero terminar a palavra deixando uma palavra de amor para cada um de nós. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, repetir após mim, diga para ele, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abençoe os irmãos, eu passo para o louvor, passo para o pastor, amém? O pessoal vai cantar.